Opa, e aí, tudo bem com você? Já peço para que releve se tiver um barulhinho de fundo, uma chuvinha de fundo, porque tá caindo uma chuvinha bem gostosa aqui. Esse mês, o Brasil passou com o feriado aí do Carnaval e nós começamos o mês de fevereiro já orando ao Senhor, dedicando a nossa nação ao Senhor. E isso é maravilhoso, que a gente possa continuar orando pela nossa nação brasileira e não vamos desistir. Orar também pelos irmãos que passaram ali o período no Carnaval. Isso é muito importante, vamos continuar com esse mesmo pensamento. Mas eu queria comentar com vocês sobre um acontecimento, um fato que não é muito distante das outras coisas que aconteceram nos outros carnavais, que é a representação dos cristãos. Dessa vez, colocaram os cristãos ali dentro de latinhas de conserva, e isso gerou muita revolta, né? As pessoas ficaram muito ofendidas, os cristãos não gostaram muito disso. Em contrapartida a esse movimento que eles fizeram ali no carnaval, dessa escola de samba, que resolveu representar os cristãos dessa forma, muitos cristãos foram ali nas suas redes sociais e fizeram com inteligência artificial fotos ali da sua família dentro de uma latinha de conserva. Agora vamos lá, gente. Como cristãos, nós precisamos pensar um pouco mais antes de agir. Nós não somos chamados para agir na emoção e para ficar sempre rebatendo as críticas que o mundo fizer para cada um de nós. Será que nós não temos certeza da nossa verdadeira identidade? A primeira lembrança que a gente tem que ter no nosso coração é que nossa guerra não é contra pessoas. A nossa guerra é contra potestades, principados. Olha o que está falando em Efésios capítulo 6, versículo 12. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes nesse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Então a gente precisa ter esse entendimento. Nós não estamos lutando entre nós mesmos. Quando olhar para alguém que está se levantando ali contra o cristianismo, saiba que existe algo por trás agindo ali naquela pessoa. E nós precisamos orar para que aquela vida seja liberta desse domínio do maligno. Nosso papel como cristãos não é ficar rebatendo a toda crítica que o mundo fizer, porque desde que o mundo é mundo, gente, desde o princípio, as pessoas sempre vão se opor ao lado do bem. O mal sempre vai se opor ao lado do bem. As pessoas sempre vão se levantar contra Cristo. E você precisa entender que não é contra você, não é um ataque pessoal, é um ataque exatamente contra a figura de Cristo. Para esses ataques, a maior defesa é agir com bondade, agir com amor. O que de relevante vai trazer para as pessoas você postar uma foto gerada por inteligência artificial da sua família ali dentro de uma latinha de conserva? Será que não seria melhor nós dedicarmos tempo para realmente orarmos pela nossa família, orar pela família daquelas pessoas que estavam ali fazendo esse tipo de apresentação? Porque nós sabemos o peso espiritual que isso tudo carrega. Essas pessoas que estavam ali fazendo essas representações, talvez estavam na zoeira, ou muitas vezes na maldade mesmo, mas não sabem o peso espiritual que carregam para si. E vocês acham mesmo que o Senhor não defende a família? O próprio Deus faz a sua justiça no tempo certo. Então não cabe a nós tentarmos fazer justiça com as próprias mãos, porque parece que a gente é uma criança birrenta a todo momento respondendo às críticas. Sabe na quinta série quando duas crianças começam a se atacar? Vamos abrir os nossos olhos. Quando esse tipo de coisa acontecer, tenha misericórdia. Ore pela vida dessas pessoas, porque o nosso maior desejo é que elas também sejam salvas. Ou você gostaria que elas fossem condenadas ao inferno? Em Romanos capítulo 12, versículo 17 diz: Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. 1 Pedro capítulo 3, versículo 9. Não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida. Então o convite de hoje é para que você, ao olhar essas situações, ao ver esse tipo de comportamento das pessoas, clame ao Senhor por misericórdia. Afinal de contas, elas estão no Brasil, elas representam também parte do povo brasileiro, e é do nosso interesse que a nossa nação seja abençoada. Então vamos orar hoje por essas pessoas, vamos orar pelas nossas famílias, para que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, para que Ele tenha misericórdia da nação brasileira e para que Ele esteja a cada vez mais unificando o nosso povo e não permitindo que esse tipo de contenda aconteça entre nós. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado por estarmos aqui reunidos, orando sobre um assunto tão denso, tão forte espiritualmente, uma festa onde as pessoas se dedicam a vida delas ali para coisas do maligno, Pai, para tentarem zombar de coisas que o Senhor constituiu. Mas eu acredito, Pai, nas suas misericórdias, que elas se renovam a cada manhã, e acredito que o Senhor tem olhado para a nação brasileira, Pai, com o seu olhar misericordioso. Sei que existem, Pai, dentre nós, pessoas que estão ali firmadas no Evangelho, que querem te buscar, que querem te obedecer. Pai, nós sabemos que nós não somos perfeitos, e quando nós passamos mais tempo com o Senhor, aí que vemos quão miseráveis nós somos. E quando nós sabemos o quão miseráveis nós somos perante a Tua presença, perante a Tua
glória. Aí também nós aumentamos a nossa humildade, Pai, e nós olhamos para os nossos irmãos com um olhar de mais amor, de mais misericórdia. Então eu venho te pedir nesse momento, Senhor, que o Senhor esteja aumentando a misericórdia dos nossos corações. E quando esses tipos de coisas acontecer, Pai, no nosso meio, na nossa nação, entre o nosso povo, que nós como cristãos podemos pagar o mal com o bem, porque tudo que existe dentro de cristão, Pai, o que habita dentro de cada um de nós é o Espírito Santo de Deus. E o que flui do Espírito Santo são palavras de bênção, palavras de cura, palavras de resgate, de restauração. Um dia o Senhor olhou para cada um de nós e teve misericórdia de cada um. Nós não somos melhores que ninguém, Pai. O Senhor nos resgatou de uma vida de trevas, de uma vida de prisão, e hoje nós estamos aqui livres para pregar sobre a liberdade, não para nos colocarmos acima de ninguém, não para ficar postando fotos geradas por inteligência artificial para gerar ainda mais contenda, Pai. O mundo não pode manipular aqueles que andam de acordo com a Tua vontade, Senhor. Então hoje eu peço, resgata os nossos corações, esteja colocando a nossa mente no lugar correto, Pai, que nós possamos ser coerentes à luz da Tua verdade, à luz da Tua palavra. Caia por terra agora, Senhor, toda contenda, até mesmo dentro da nossa própria casa, da nossa própria igreja, que nós sejamos um povo, Pai, unido em santidade, para Te buscarmos em espírito e em verdade. No mais, eu ainda te peço, Pai, dedico esse mês de fevereiro a Ti, que toda praga lançada, Pai, sobre a nossa nação, todo o trabalho feito, Pai, possa cair por terra em nome de Jesus, não por aquilo que eu sou, pelas coisas que eu faço, ou pelas palavras que eu digo, mas pelo poder no nome de Jesus que nós cremos, Pai. O Senhor é o Todo-Poderoso e por isso nós oramos com ousadia, pois temos a proteção do Espírito Santo, Pai. Proteja cada um de nós, famílias cristãs, também esteja protegendo as pessoas que estavam ali nas avenidas, Pai, pulando o carnaval, até mesmo aquelas que se fantasiaram, Deus, que fizeram coisas por maldade ou até as outras que fizeram por ingenuidade, por não reconhecerem o peso espiritual que elas estavam ali representando, Pai. A nossa luta não é de humano contra humano. Pai, em nome de Jesus, o Senhor vai à frente das nossas guerras, Pai, e eu confio no Senhor, pois em Cristo somos mais que vencedores. Então, Deus, muito obrigado por esse mês. Sei que existiram muitas pessoas que se dedicaram aí nesse período para um período de oração, se dedicaram em jejum, em santificação, buscando, Senhor, o Senhor a cada vez mais, e que nós também possamos, Pai, nos colocar disponíveis para que o Senhor nos use, Pai. Usa a nossa boca, usa as nossas mãos, os nossos olhos, os nossos ouvidos para proclamar as boas novas do Evangelho, para alcançar a cada vez mais aqueles que estão perdidos, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor deseja que todos sejam salvos, que todos tenham acesso à Tua palavra, e é por isso que nós te agradecemos hoje, por isso que nós oramos hoje. Retira de nós, Pai, toda a rebeldia, toda a ofensa, todo o espírito, Pai, que nos leva a achar que nós somos melhores que alguém, que nós somos melhores do que aqueles que pularam ali o carnaval. Nós também precisamos da Tua misericórdia a cada dia, porque muitas vezes nós pecamos e esses pecados ficam ali em oculto, em segredo, e isso é muito errado também, Pai. Então que nós possamos ser sinceros aos olhos do Senhor, que nós possamos Te honrar não somente com os lábios, mas também com as nossas atitudes, que não sejam somente postagens nas redes sociais que definem o nosso caráter como cristão, Pai, que seja realmente uma vida de devoção a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que seu dia seja incrível assim como você é. Compartilhe essa mensagem com uma pessoa que você ama muito e não se esqueça de avaliar esse vídeo positivamente. Te espero amanhã. Deus te abençoe.